Olá pessoal, meu nome é Rafael e hoje eu gostaria aqui de estar relatando e comentando sobre o que teria acontecido com as lojas americanas após vir a público no último dia 11 de janeiro o rombo de 20 bilhões de reais e hoje mais de 40 bilhões somam-se todas as taxas e juros e endividamentos bancários, certo? Então, o que acontece? No último dia 11 veio a público, após o CEO, né, que assumiu no início de janeiro, Sérgio Rial, ele pediu um levantamento de dados. Ele gostaria muito de aferir o que estava acontecendo antes dele assumir, fazer as suas estratégias e executar as suas ações. Ele pediu para ver como que está a empresa. Mas esse fato é que já vinha acontecendo há muitos anos atrás, isso mais de 10, 11 anos atrás, na empresa americanas que eles viam trabalhando dessa forma. Então imagina 10 anos trabalhando sobre uma falha de interpretação, acabou num rombo primeiramente de 20, depois agora em torno de 40 bilhões de reais. Então as lojas de varejo normalmente elas têm margens muito apertadas e muito baixas. Isso acontece porque elas trabalham sobre o efeito do risco sacado. Certo? Para mim entender como funciona o risco sacado, a gente precisa entender que os ciclos operacional e os ciclos financeiro. Normalmente, quando a gente fala em ciclo, a gente fala numa linha de tempo. E quando eu vou falar numa linha de tempo operacional, a gente sabe que toda empresa trabalha sobre o seu start inicial do processo, seja lá serviços ou produtos, até o seu start final, que é o consumidor final. Isso pode ser um cliente normal, né, uma pessoa física, ou como pode ser uma pessoa jurídica também, certo? Então esse é o ciclo operacional. Agora a gente precisa entender que junto ao ciclo operacional a gente tem o ciclo financeiro. E esse ciclo financeiro, o ideal seria que ele andasse na mesma linha do ciclo operacional. O ideal seria o cenário perfeito, pois aí teria ajustado os dois e não teríamos problemas de giro de caixa. Mas normalmente, como a gente trabalha com as lojas de varejo, esse ciclo financeiro normalmente será muito maior do que o ciclo operacional. Então, o que acontece? A empresa vai lá e faz um pedido a fornecedor do seu produto, certo? E ela vende para o seu consumidor. O fornecedor ele vai exigir um prazo muito baixo para que seja captado o recurso, ou seja, o que acontece? A empresa vai lá e vende para o seu consumidor final, que vai parcelar em 10, 15 vezes, mas o fornecedor ele não vai querer receber dentro desse prazo. Ele vai querer receber 2, 3 ou 4 vezes no máximo. Então o que acontece? A empresa vai lá, as lojas americanas vai lá e faz uma captação de recursos a terceiros, né? Uma captação de um credor bancário, vai lá fazer um empréstimo, financiamento e vai lá e faz o acerto com esse fornecedor, certo? Mas na DRE, no fluxo de caixa, isso não estava muito bem detalhado. Eles estavam colocando como toda essa estrutura um débito a fornecedor e não um débito financeiro a credores financeiros que normalmente vão estender o prazo para que isso seja facilitado, certo? Então, essa não contabilização parece muito juvenil, mas isso era o que estava ocorrendo e também não estava contabilizando as correções, os juros e tudo mais. Então, isso estava sendo colocado como um débito ao fornecedor e não um débito financeiro para credores bancários. Isso seria o risco sacado. Isso faz com que as margens de liquidez no fluxo de caixa das operações de varejo sejam muito baixas e mínimas. Ok, mas isso não significa que a empresa não tinha lucro. Ela tinha lucros até interessantes, né? Apesar de margens baixas, mas tinham lucros interessantes, mas elas não estavam compatíveis com o nível de endividamento. É algo que eu gostaria de frisar. As empresas, às vezes, elas não entendem que elas têm um nível de endividamento, elas têm um certo lucro, mas ela precisa entender que o seu lucro, às vezes, ela não está alinhado com o nível de endividamento, certo? Então, enquanto a empresa ela tinha um lucro mensal lá, o seu nível de endividamento anual ele estava cada vez mais crescendo, certo? Então, o CEO, quando ele assumiu, ele pediu todo o histórico e o levantamento de dados, aconteceu esse rombo de 20 bilhões de reais, certo? Isso pode muito bem acontecer no seu negócio, na sua empresa, se você não estiver muito bem estruturado com o seu fluxo de caixa, com a sua DRE, com a sua estrutura operacional e a sua estrutura financeira esteja equilibrado. Isso pode acontecer também no seu negócio. O detalhe é para que você preste muita atenção, leve o seu negócio a sério e que você tenha esse fluxo de caixa, esse DRE, estruturado de forma profissional para que o seu negócio não passe por apertos financeiros e tende a ganhar, realmente ter lucro e crescer de forma saudável. Certo, pessoal? É isso que eu gostaria de frisar.
Acompanhem nossas redes sociais, a Staff Consultoria, e acompanhem nosso canal aqui, se inscrevam para que vocês possam estar recebendo conteúdos interessantes. Um abraço e até mais.